Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Guilhermina. Que bom estarmos mais uma vez juntos. Jefferson. Olá, amigos. Muita paz para todos. E Américo Nunes. Olá, querido irmão ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. É impressionante uma coisa, viu? O Américo, ele é jovem, mas eu acho que daqui a 50 anos vai estar com esse jeito de menino, sabe disso? As pessoas dizem pra mim que cada vez eu fico mais criança. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Afinal de contas, com as suas crianças, eles têm que ser criança mesmo, não tem jeito não. Quem consegue ser criança a vida inteira é ótimo. Com as crianças que ele tem, ele tem que ser criança sempre. Que bom. O negócio é esse. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar as perguntas 92 e 92A. Vamos começar com Jefferson, com a pergunta 92. Então, nós temos aqui, Kardec formula aos espíritos a seguinte pergunta: os espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? E os espíritos respondem: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. E a gente observa então aqui o esclarecimento que os espíritos trazem a Kardec, né, e a todos nós, de que o espírito ele não se divide, e que a capacidade que ele tem de, estando num lugar, se projetar em outro, né, como ele fala, se irradiar em diferentes lados, é possível de acordo com o pensamento. Então, de acordo com o estado evolutivo, né, a gente volta a falar novamente, a condição moral do espírito, ele pode, através do seu pensamento, irradiar a sua mente, né, pode irradiar a sua ideia, a sua vibração em diferentes direções. Então a gente vai observar aqui o espírito com mais ou menos facilidade, mais ou menos capacidade, vai conseguir realizar essa irradiação do seu pensamento, né? Ele continua sendo único, mas conforme a gente estava até conversando aqui há pouco, né? O espírito pode se fazer perceptível, visível em outro ambiente, por ter, né, se deslocado em pensamento, né? É isso aí. Américo. Todas as vezes, né, que nós vemos um espírito manifestar-se, mostrar a sua opinião em diversos pontos diferentes ali, isso acontece, a gente percebe isso,
Às vezes a gente consegue sentir a impressão, sentir a presença de alguém, fala, puxa, senti o fulano aqui, e outra pessoa também sente. Isso pode dar a gente a impressão dessa ubiquidade, pode dar a impressão de que o espírito estaria se dividindo em dois, mas isso não acontece, né? O espírito é um só, apesar dele poder, como o Jefferson falou muito bem aqui, poder transmitir-se, né? Poder se fazer ali perceber através das pessoas sentirem, ouvirem, tudo mais em diversos lugares. De acordo com a sua moralidade, ele pode ter isso aí mais ou menos desenvolvido, mas não há uma divisão dos espíritos, né? O espírito é único e indivisível. Aliás, isso quando a gente estuda a natureza espiritual é uma das questões que nós estudamos, não é verdade, João? Exatamente. Alguns brilham e irradiam a uma distância menor, outros são capazes de irradiar com o Sol, que brilha para todo um sistema solar. Não é? Guilhermina. Eu acrescento esse detalhe, que muitas das vezes a gente sente a presença, muitas aspas, sente a presença de alguém perto de nós, mesmo um espírito encarnado. Senti a presença de alguém. Não é que ele saiu de lá e veio para cá. Não, ele pode estar pensando em nós, preocupados conosco e fazendo uma prece em nosso sentido, em nossa direção. E a gente vai perceber, é como ele deu o exemplo aqui, como fosse o Sol, que irradia e leva muito longe os seus raios. O potencial do espírito é gigantesco e varia muito dependendo com o grau dele de evolução. Na medida em que ele está evoluindo e compreende o seu potencial, ele trabalha esse potencial em prol da humanidade, em prol do amor ao próximo, e isso vai sendo até perceptível. E aí a impressão que tem é que é o dom da ubiquidade. Não, ele pode estar aqui e pode estar lá. Ele não precisa estar. Ele pode se fazer presente através do seu amor, através das suas energias, ele vai estar presente. Isso vale para a gente também. Isso me faz lembrar uma afirmativa de uma pessoa que me ensinou muita coisa, dizia assim: fazer o bem começa com uma espécie de obrigação. Depois de algum tempo se torna um hábito. Depois de algum tempo a mais se torna um prazer. Chega num ponto que se torna uma verdadeira necessidade. E é isso que os espíritos de luz têm. A necessidade de fazer o bem. E por isso eles se multiplicam através do pensamento, conseguindo atingir diversas mentes ao mesmo tempo. E aí imaginemos um espírito como Francisco de Assis. Será que ele não teria essa capacidade? Comemoramos recentemente. Exatamente. O dia de Francisco de Assis, que para mim, pessoalmente, eu tenho uma reverência de percepção de como foi aquele espírito, como é. O desprendimento dele de amor e o despertar dele. A história dele, para mim, é uma coisa muito comovente, muito bonita. Quando você falou da necessidade do espírito evolutivo, só que é uma necessidade positiva. É uma necessidade feliz. Porque a gente tem necessidades afetivas, mas para o espírito é uma necessidade feliz. Fazer o bem. Vejamos bem, eu me lembro de um dia em que a dona Otília de Castro Grandé convidou o pastor Neemias Mariem para fazer uma palestra num centro espírita. Ele aceitou. Um pastor presbiteriano, de uma grande cultura. Ele foi lá, ele viu, atrás da tribuna, onde estavam sentadas as pessoas, uma placa única, escrita assim: Deus é amor.
Ele virou-se para o dirigente da notícia e falou assim: eu tenho um material todo preparado aqui, com uma porção de versículos, de citações e tal. Eu acho que eu vou usar, mas eu vou tomar como ponto e foco aquela frase ali. Ele falou durante 1h30. Utilizou todas as citações que ele tinha, retiradas do Velho e do Novo Testamento. E quando terminou, a plateia estava toda em lágrimas. Impressionante. E ele disse que, quando nós falamos assim, Deus está em todo lugar. Realmente está. Um espírito de luz, quanto maior for o seu nível evolutivo, maior será a sua capacidade de transmitir seu pensamento. E realmente, a necessidade é reflexo do amor de Deus por nós. Com certeza. Eles são co-criadores. Fala, Américo, você... Tá agoniado. Dá pra gente fazer um paralelo, claro, né? Que às vezes claro. essa palavra ubiquidade parece algo muito difícil pra gente entender, né? Mas dá pra gente fazer o paralelo, tô pensando aqui agora, com as nossas crianças, né? Porque os espíritos, quanto maior a moralidade, eles conseguem irradiar-se em várias direções ali, né? E as crianças é segunda energia, né? Porque as crianças têm tanta energia que parece que elas têm o dom da ubiquidade. A minha filhinha, Maria Clara, às vezes a mãe grita assim: cadê a Maria Clara? Eu falei, tá aqui comigo. E ela tá comigo aqui, mas quando eu vejo não tá não, tá aqui comigo. Esteve. Porque elas têm uma energia tão grande que parece que elas estão em 2 lugares, mas não, ela na verdade ela saiu daqui para ali com uma energia tão grande que a gente não percebeu. Não percebeu. Assim são os espíritos. Exato. Com grande luz, eles conseguem se manifestar aqui e ali com tanta rapidez que parece pra gente que eles estão ao mesmo tempo, Mas também mas não. Ela Maria Clara, Claro. ela se desloca com a velocidade da luz. E o Gabriel, ele é um outro exemplo disso aqui também. Porque o Gabriel, quando ele quer falar, ele fala tão alto, que quando ele está num ambiente e tem várias salas, todas as pessoas ouvem o Gabriel como se ele estivesse dentro daquela sala. Não precisa de microfone. Não precisa de microfone. Então, é mais Você botou o nome de brilho na menina, que é Maria Clara, e ele é anjo. Exatamente. Então, assim, Fazer o quê? os dois estão indivisíveis. O Gabriel, Claro. mas parece que ele está em várias salas, porque a voz dele consegue se mostrar em diversas salas. Maria Clara, ela se desloca com uma velocidade tão grande que a gente, às vezes, tem a impressão dela estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Exatamente essa essa questão que os espíritos trazem pra gente. Exato. Parece pra gente que o espírito ele se dividiu, mas não se dividiu. Exato. Ele é indivisível, apesar da gente conseguir perceber a sua presença, a sua manifestação em diversos pontos. Exatamente. É isso Então aí. vamos à nossa vinheta e depois a próxima pergunta é sua. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bom, Américo, Kardec pergunta aos espíritos se todos os espíritos, lembrando que a gente está tratando aqui sobre a ubiquidade, né? Isso. No primeiro bloco nós vimos bem essa diferença, né? Que não é que o espírito se divida, mas sim essa capacidade que ele tem de irradiar-se, de manifestar-se em diversos pontos, dá para nós a impressão de que ele teria se dividido, mas ele não se dividiu. Ele está se manifestando e nós conseguimos perceber a sua manifestação em diversos pontos. Agora a gente pergunta, você aí de casa, ouvinte querido da Rádio Rio de Janeiro, irmão, irmã que nos acompanha aqui, poderia perguntar, tá, mas até que ponto esse espírito se irradia? Você poderia falar, Américo, você pode se irradiar em diversos pontos? Eu, Américo, não. Um espírito de luz, quanto maior for a luz dele,
Aqui estamos tratando do espírito desencarnado. Então, estando esse espírito desencarnado com uma elevação moral, ele consegue manifestar-se em diversos pontos. Isso é o que nós estamos tratando. E aqui na 92A, ele fala justamente sobre essa força de irradiação, até onde o espírito pode chegar. E aí Kardec pergunta assim: todos os espíritos irradiam com a mesma força? Resposta: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. E aí ainda há uma nota explicativa que complementa. Cada espírito é uma unidade indivisível. Então o espírito não se divide. Mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Apenas nesse sentido é que deve se entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, tal como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal ainda um homem que, sem se mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordem, sinais e movimentos a diversos pontos. Nós falamos antes, né, desse bloco, dei até o exemplo do meu filhinho, que quando ele fala tão alto que ele pode ser percebido, ouvido em diversos pontos. E aí, quando a gente vai para essa capacidade do espírito desencarnado de manifestar-se, ele pode manifestar-se e irradiar o seu pensamento, a sua vontade, com a força proporcional. Américo está ficando chato, está parecendo a aula de física, calma. Com uma força diretamente proporcional à sua elevação moral. O que isso quer dizer? Que quanto mais adiantado, trocando em miúdos, quanto mais adiantado for o espírito, mais longe ele consegue ir. Exatamente. Ou seja, a fórmula física, no caso, a força de radiação é F igual a E exato. vezes A. Evolução espiritual vezes amor ao próximo. Exatamente. Seria a fórmula discutível para esse caso. E é exatamente isso mesmo. Ele só, a 92A, tomando a frente da coisa, que eu estava raciocinando junto com ele, e ele deixou muito claro, muito bom, é exatamente isso, porque depende do grau de pureza de cada um. Da medida da evolução espiritual, importante é evolução, pureza de cada um. Não é conhecimento terráqueo. Intelectual, exatamente é a palavra. Não se Claro que se a gente pode conjugar algumas coisas, pressupõe que ajudaria, facilitaria. A ideia é essa. Mas é grau de pureza e evolução espiritual de cada um. Guilhermina, quantas vezes nós tivemos lições de evolução espiritual de pessoas que sequer são capazes de ler uma palavra. Sim. Mas tem a palavra que não lê, que essa pessoa não consegue ler, é a palavra que ele já traz e já fala e objetiva e coloca na prática tudo aquilo que um grande intelectual talvez não tivesse condição de fazer. Não, nós falamos aqui. Exatamente. Essas pessoas fazem. Exato. Exemplificam. É uma coisa muito, muito boa quando você percebe, é aquele negócio de ter olhos de ver, porque normalmente as pessoas que têm esse potencial não fazem questão de fazer estardalhaço, até porque não precisa. Ai, Adriana! Exato. Não, a irmã. A irmã. Irmã de Madre Teresa de Calcutá. Então, são exemplos que a gente tem de pessoas anônimas e que têm um potencial de amor, de exemplo, e que não precisa ter a ubiquidade. A ação já multiplica de tal forma que você sente a presença dessas pessoas. São realmente... É um privilégio nosso conhecê-las. Exatamente. Eu acho que não é bem um privilégio. Eu acho que nós temos contato com essas pessoas
exatamente para poder passar para o pessoal aqui aquilo que nós tivemos oportunidade de observar. Digamos assim, não temos ainda a capacidade de repetir e multiplicar os comportamentos dessas pessoas. Porém, podemos registrar nossa admiração por quem tem uma capacidade de ética, de comportamento digno, que é exemplo para qualquer pessoa. A palavra pode até emocionar, mas o que arrasta é o exemplo. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, e é sempre importante a gente trazer isso para poder nos dar esse gostinho, essa vontade de buscar mais. Eu peço a você, querido irmão, querida irmã ouvinte, que busque essas fontes maravilhosas. Ela diz assim para a gente, a Joana: a desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral. Por que eu quis ler isso aqui? Porque o nosso querido João falou agora sobre o exemplo, sobre a prática. Então, eu achei lindo isso aqui da Joana, porque ela não fala o estudo do evangelho, não fala o entendimento do evangelho, não. Ela fala a desenvoltura. O que mais importa é desenvolver, praticar os conceitos evangélicos e não simplesmente conhecê-los, porque senão ficam ali no cantinho sem servir para nada, né? Exatamente. Então faça, No final das contas, faça o que eu digo, agora, mas não necessariamente fala o que eu faço. hein, Jefferson? Coitado. Mas Eu atropelei o inimigos do Jefferson. Eu atropelei o Jefferson, que eu fiquei tão empolgada. Desculpa aí, Jefferson. É muito interessante a proposição de Kardec aos espíritos, né, e suscita toda esses comentários, porque a gente vai compreendendo melhor e vai tendo cada vez mais noção de que o nosso empenho em nos melhorarmos, em praticarmos, né, o bem, em colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, vai nos permitir conquistas espirituais que a gente não faz ideia. Então, assim, é o trabalho da gente domar as nossas más inclinações. À medida que a gente vai trabalhando nisso, que a gente vai percebendo as nossas limitações, nossas dificuldades, e vai se empenhando em melhorar, em novas conquistas no campo espiritual, da prática do bem, da caridade, a gente vai conquistando melhores possibilidades, né? Inclusive essa aqui, que ele fala, né? O nosso pensamento vai se irradiar mais, a própria oração que a gente faça em benefício de alguém vai atingir melhores resultados, a gente vai alcançar melhores possibilidades, vai conseguir irradiar o nosso pensamento, a nossa energia muito longe, né? Então, quando a gente estuda a prece, os espíritos falam que tem pessoas que fazem uma prece linda e que não passa do teto, né? E, por outro lado, pessoas tão simples, né, sem estudo, sem letramento nenhum, fazem um simples pensamento, uma simples reverência, e aquele pensamento vai longe, né? Atinge patamares da espiritualidade superior que a gente não faz ideia, e repercute em benefício da humanidade de uma maneira muito positiva. Então, a questão não está no letramento, né? Está no exercício moral, no exercício que a gente faz na melhoria íntima. É isso aí. Então, gente, vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos aproveitar o tempo de tal maneira que consigamos atingir esta evolução, não nesta vida, em várias experiências, aproveitando o tempo
como uma dádiva que todos nós recebemos de maneira igual. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus caros amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda em seu capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que trata desse conselho de Jesus para que nós lutássemos contra a nossa vaidade, contra a nossa mania ainda de, mesmo fazer algo de bom, algo de meritório, nós não sossegamos enquanto não espalhamos a notícia para o mundo. Então Jesus está nos mostrando que não é bem assim. Se você vai fazer algo de bom, de dentro do seu coração, basta que você saiba. Às vezes nem o beneficiado sabe que você fez. Você é um assunto entre você e Deus, acabou. Mas nós ainda temos aquela mania de cacarejar para todo mundo o que fizemos. Tudo bem, somos nós todos. Eu, vocês, todo mundo tem essa mania ainda. Nós estamos tentando perder essa mania, já que Jesus nos deu esse alerta. E aqui, no nosso livro, há várias mensagens de espíritos protetores nos reforçando essa mensagem com seus aconselhamentos. E nós iniciamos no último programa o subitem deste capítulo chamado A Beneficência, que consta de algumas mensagens desses espíritos. Nós apenas estudamos a primeira, que foi uma mensagem mandada pelo espírito Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. Hoje nós vamos dar início à mensagem seguinte, que é uma mensagem de São Vicente de Paulo, em Paris, 1858. Vamos ver o que nosso grandíssimo irmão São Vicente de Paulo tem para nós. Ele nos diz aqui: sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e se encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntegra alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança é guardada pela vossa história. Então ele está apenas nos lembrando aqui dos louvores que nós recebemos, inclusive da nossa humanidade, pelos bens que nós eventualmente possamos fazer aos nossos irmãos. Quer dizer, não precisa que nós alardeemos nada. A própria população, o próprio povo vê quando nós fazemos algo de bom, de meritório.
em benefício de uma pessoa, ou muitas pessoas, ou da população em geral. Ninguém esquece. Então nós não precisamos nos preocupar em fazer alarde de nada, porque a coisa acontece naturalmente. O Cristo não vos disse que tudo o que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, este livro. Consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixe no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário que relegais a esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Então está nos informando aqui que este livro é um repositório de ensinamentos, de lembranças dos ensinamentos do Cristo, que falam exatamente isso, que nós temos que amar ao próximo, fazer ele todo o bem que for necessário, nos devotarmos, sem pensar em nós em primeiro lugar, sem esperar recompensa, aplauso, beijinho, nada disso. Jesus nos ensinou isso, e este livro aqui está nos recordando isso para nos ajudar, nos facilitar, mantermos dentro de nós essa vontade de seguir aquilo que o Cristo nos preconiza. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, tende mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Apenas para estimular o vosso zelo e as virtudes é que Deus permite que nos manifestemos entre vós. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm olhos fechados e corações indóceis. Então, ele está dizendo que Deus permite a manifestação dele e de outros espíritos como ele, porque vem nos lembrar essas passagens de Jesus, eu trazer o exemplo. Porque nós ainda somos espíritos de olhos fechados e de corações dóceis. Se nós já tivéssemos o nosso coração menos indócil, os nossos olhos já tivessem se aberto para essas verdades espirituais, eles não precisariam vir aqui nos lembrar. Bastaria que nós atentássemos para o que Jesus nos ensinou e para o que este livro aqui do Evangelho nos lembra. Mas nós ainda somos necessitados dessas lembranças. Temos que aproveitar, então, a oportunidade dessas lembranças. Eles mandaram mensagem, Kardec anotou e publicou. Nós aqui estamos tentando relembrar a vocês o que está no livro, que, em sua vez, tenta lembrar o que está no Evangelho. Tudo isso para que a gente possa ir mudando o nosso modo de ser, nosso jeito, para nos adequarmos àquilo que o Cristo nos disse. E que nós sabemos que é o certo. Nós não temos dúvida disso. Nós só temos dificuldade de praticarmos. O que até certo ponto é compreensível. Estamos agora tomando contato com isso. Nós somos séculos aí num contato não muito estreito com o ensino do Cristo, com o Evangelho. Muita coisa distorcida, muita coisa mal ensinada. Agora nós estamos tendo a oportunidade de ter um contato direto, mais estreito, mais esclarecido com a doutrina do Cristo. Então temos que aproveitar, é isso que São Vicente está dizendo. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem outras. Sem a caridade, não há esperança de melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante a alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna
âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele a nós criaturas. Como desprezar essa suprema bondade? Qual o coração disso compenetrado, bastante perverso para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia? A caridade. São Vicente, infelizmente, ainda existem esses filhos bastante maus, não é? Ainda existem esses corações ainda perversos para recalcar e expulsar esse sentimento divino. Infelizmente ainda existe, São Vicente. Eu sei do seu esforço para nos alertar, mas ainda há muitos corações ainda assim. Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Ele criou a ordem dos vicentinos, né? Uma ordem de frades. Ou freiras, agora a minha memória escapa aqui, eu não sei. Vejo com frequência os espíritos a pedirem que lhe seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os muito bondosas e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que provém de uma existência de dedicação e sacrifícios. Para mim, é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a vossa recompensa no próprio exercício dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Isso é importante. Nós não precisamos ficar aguardando outras encarnações futuras para gozarmos dos benefícios que teremos direito, mérito, por estarmos praticando a caridade agora. Esses méritos vêm quase que imediatamente. Não é aguardado para um futuro. Se não vem o mérito que a gente note, mas muitas coisas pelas quais teríamos que estar passando, coisas não muito agradáveis, são apagadas, suspensas, redimidas, porque nós estamos praticando a caridade agora. Isso é instantâneo, isso não está certo em falar isso. Essas, digamos assim, entre aspas, vantagens, vêm imediatamente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Então, São Vicente, que na vida ele dedicou a vida dele à prática da caridade, ele está nos lembrando isso. Ele está falando porque ele fez a parte dele. E está vindo agora nos lembrar para que nós, se pudermos seguir o que ele fez e o que ele está dizendo, seria ótimo para nós. Então, essa mensagem é uma caridade dele em relação a nós, nos trazer esses ensinamentos. E vamos ver se nós tenhamos força para insistir nesse trabalho. E nós vamos notar que a nossa vida muda, fica diferente à medida que nós vamos nos enquadrando nesse lema, fora da caridade não há salvação. Já a outra mensagem que tem aqui é do espírito Carita, que foi martirizado em Roma. A mensagem foi postada em Lyon, 1861. Diz ela assim para nós: chamam-me caridade, sou o caminho principal que vos conduz a Deus. Acompanhar-me, pois sou a meta a que todos deveis visar. Dei esta manhã o meu passeio habitual e, com o coração amargurado, venho dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quanto tendes a fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está, sois as suas amadas, as suas eleitas.
Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que os seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se minhas palavras lhes serenavam um pouco o coração, não lhes enchiam o estômago. Eu continuava a repetir-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava no seio estéril uma alimentação insuficiente. Vi, em outros locais, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e quase sem abrigo, vítimas de todos os sofrimentos da penúria, e eu, envergonhados de sua miséria sem ousarem, já que nunca mendigaram, implorar piedade dos transeuntes. Com o coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. É por isso que venho aqui, meus amigos, e vos digo: há por aí infelizes em cujas choupanas falta pão, os fogões estão sem lume e os leitos sem coberta. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se eu vos ditasse a linha de conduta, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou e dou bastante. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore em que todos vós saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei e apanhai todos os frutos dessa linda árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, visto que a beneficência é inesgotável. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se recrutam sob a minha bandeira. Não temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. É outro apelo ao nosso coração. E nós podemos até nos lembrar dela quando vimos alguma situação que nos causa constrangimento ao coração, se sentimos dúvida, se ajudamos, se não ajudamos. Vamos pedir a ela nesse momento que nos ilumine, fazer a melhor coisa que puder ser feita. Eu mesmo estou precisando de fazer isso, porque às vezes nas atribulações, de falta de tempo, isso, aquilo, a gente passa batido de muitas oportunidades de ajudar algum necessitado, praticar uma caridade simples, que para nós não vai afetar em nada a nossa vida, mas para quem recebe, às vezes é muito, às vezes é tudo, né? E a gente dá atenção a outros valores e acaba se esquecendo desse verdadeiro valor que é a caridade. A nossa irmã tem uma outra mensagem aqui, também postada em 1861 na cidade de Lyon. Diz ela aqui: há várias maneiras de fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, existe grande diferença de uma para outra. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado, que se disfarça de mil maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis ser caridosos da vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo aos menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem atentar contra as suas convicções, e sim atraindo-os discretamente às nossas reuniões, em que poderão ouvir-nos e em que sabemos descobrir a brecha nos seus corações, a fim de neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados da terra, mas recompensados de Deus, se souberem aceitar sem queixumes as suas misérias.
o que só depende de vós. Vou fazer-vos compreender por um exemplo. Vejo várias vezes durante a semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Os dedos são ágeis. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem uníssono nos corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o verão as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nos seus filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras, mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um desses dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, que são as vossas palavras habituais sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, porque no coração do infeliz o amor caminha bem perto do ódio. Isso é importante. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, as comunicações espíritas lhes chegam de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhe trazem também o seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos, de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que esta moeda não lhes faltará. Então, a Caritas está prometendo para essas obreiras que estão fazendo um trabalho que eu reconheço é muito comum entre nós, espíritas, né? Fazer enxovaizinhos, roupas de frio para as crianças. A minha mãe fazia muito isso, mas fazia sozinha em casa, ela estava aposentada, tinha sempre 2, 3 enxovaizinhos prontos para distribuir para um necessitado. A minha irmã, até há pouco tempo, trabalhava numa costurinha em Copacabana, fazendo também roupinha de inverno, roupinha de verão, o ano todo, fazendo roupinha para os recém-nascidos que as mães não têm condição de comprar. Infelizmente, ela agora teve que parar, problema de saúde, está com a idade avançada, não está mais conseguindo fazer o trabalho. Mas fez durante, sei lá, 30, 40 anos esse trabalho. Eu acho muito bonito, eu não tenho essa capacidade de fazer, reconheço isso, mas eu fico muito satisfeito que muitas senhoras da nossa comunidade espírita fazem esse trabalho. Isso deve ser incentivado, louvado. Os próprios centros poderiam se esforçar em arrumar esses grupos, né? Buscar quem doasse as máquinas de costura, talvez o tecido, as coisas para se confeccionar esses enxovaizinhos, essas roupinhas. Né? Vamos ver se nós possamos cumprir esses exemplos e esse pedido, não só de São Vicente, como da irmã Caritas, né? Vamos então ficando por aqui hoje, meus amigos, deixando a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.